e viemos aqui para uma dica importante de pintura. Hoje vamos falar do efeito blurry. Efeito blurry nada mais é do que o desfocamento, né? Blurry ou blur, que é uma técnica que consiste basicamente em borrar. É um procedimento de pintura que é basicamente quando o artista borra a imagem, desfoca a imagem, deixando-a desfocada, borrada, e quando os contornos, normalmente ao borrar a imagem, uma pintura, por exemplo, nós estamos quebrando também os contornos, suavizando os contornos, deixando-os mais leves, menos duros, ou seja, mais leves, mais suaves, de forma que quando vemos a imagem, os contornos estão mais leves, mais suaves, não estão tão aparentes, ou seja, a pintura ela não dá tanto valor à parte linear, ou seja, ela fica mais desfocada. E quando há uma situação em que quando nós semicerramos os olhos, é também uma situação próxima com que a gente mecanicamente pode criar esse efeito visual ao olhar para as coisas. O que é semicerrar os olhos? Eu basicamente já fiz um vídeo, uma dica de pintura que é sobre isso. Semicerrar os olhos é quando você deixa a sua visão mais curta possível, aproximando, né, as pálpebras uma junto da outra, deixando a sua visão mais limitada possível. Então, você vai escurecer as bordas da imagem do que você vê através do seu olho, e aí você vai apenas focar naquilo que está no centro da sua visão, né? À medida que você vai semicerrando os olhos, sua visão vai se concentrar apenas naquilo que é importante ali no meio. E aí você vai eliminar informações, né, periféricas, que é a sua visão periférica. Semicerrar os olhos é eliminar as informações visuais das bordas do seu olhar, do seu olho. E aí você vai eliminar a visão periférica, deixando apenas a visão mais centralizada, que é um efeito mecânico que a gente, artista, usa para focar no que é importante da imagem e eliminar informações, excesso de informações quando vemos o nosso entorno, até mesmo considerando que os óculos hoje as lentes são muito bem trabalhadas, então a nossa visão ela tem uma qualidade boa mesmo para quem usa óculos. Então, o ideal é entender que temos que borrar a imagem mecanicamente para poder focar apenas no que é importante. Aí a gente vai analisar os elementos formais da imagem, que é claro escuro, cor, linha, contorno, né, borda da imagem, que são os contornos. Aí você vai pensar artisticamente as questões sobre borda dura ou borda suave, né, contorno duro ou contorno suave, como que você vai aplicar o que você vê na sua composição da sua tela. Então o efeito blur é basicamente um efeito criado mecanicamente pela nossa visão e que ajuda a gente a criar uma imagem, né, mais suave, ou seja, mais borrada. Então, isso também pode ser aplicado na imagem, seja no celular, no computador, e você pode colocar a imagem dessa forma mecanicamente através de um aplicativo de celular ou no computador ou qualquer programa de edição de imagem no computador facilmente consegue criar esse efeito. Esse O efeito blurry também é conhecido por outros nomes, como esfumaçado ou esfumato. É uma técnica que pode criar transições, né, mais suaves, passagens graduais, né, entre as cores, os tons, vai diminuir a pincelada, deixando a sua imagem mais borrada, resultando em contornos suaves, mais leves, menos duros,
né, menos presentes os contornos. Normalmente o efeito blurry é usado com a tinta ainda fresca, né? Porque para fazer o efeito de uma tinta borrada, né, naturalmente você vai ter que fazer com a tinta ainda fresca para dar esse efeito borrado. E alguns artistas, ele também pode ser conhecido como esfumato, o famoso esfumato, utilizado por Leonardo da Vinci, né? O efeito blurry ele é muito parecido com o esfumato de Leonardo da Vinci. Uma forma de você utilizar o efeito blurry é você pintar cada área da sua composição com a sua devida cor e construindo a sua imagem e suas devidas áreas, diferentes áreas, e ao depois de você colocar todas as cores nas áreas, considerando, por exemplo, que esse retrato, nós temos o fundo, nós temos o cabelo, o rosto, o óculos, a mão, a cadeira, né, onde esse retratado está posicionado. Nós colocamos as informações visuais e depois nós viemos posteriormente quebrando, suavizando esses contornos. Normalmente o processo é mais ou menos assim. Alguns artistas podem vir já quebrando esses contornos, já iniciando a pintura já pelo esfumato, pela pintura borrada. Também pode ser feito dessa forma. Esse efeito é mais facilmente conseguido utilizando pincéis de cerdas mais lisas, mais suaves. Hoje nós temos uma gama enorme de pincéis de cerda sintética, né? Então são pincéis que vão ajudar bastante a criar esse efeito, né? Os pincéis de cerda sintética. E aí o artista ele tem que procurar aquele que lhe satisfaz mais, que lhe ajuda mais, né? Então tem os pincéis redondos ou os pincéis quadrados. O efeito blurry também é a capacidade natural do olhar humano, ou seja, nós estamos simulando uma capacidade natural do olhar humano, que é de criar uma visão central, focada, e uma visão periférica. Então, quando nós mecanicamente criamos isso, nós estamos, ou seja, deixando a visão periférica mais embaçada, com menos informações, trazendo mais informações ali para o centro da visão. Ou seja, não é só uma questão de reproduzir a visão humana, mas ali essa capacidade de semicerrar o olho, nós estamos mecanicamente aprofundando, ampliando, amplificando esse foco, né? Nós estamos amplificando mecanicamente o foco para que nós possamos registrar apenas o que é importante na nossa visão. E, e que é bom lembrar que nossa visão é uma visão que pega, seja o periférico ou o central, são várias informações que entram na visão humana, são os elementos da realidade que estão refletindo a luz, que vão vir em direção ao nosso olhar, e ali nós vamos captar aquela informação quando entrar pelo nosso globo ocular. E o que, que a nossa visão, o que, que o cérebro humano faz? Nós não temos um foco natural, né? O foco ali é muito intermediado pela nossa vontade, pelo que a gente quer ver, mas muitas vezes também as informações vão vir e a gente vai enxergar tudo aquilo que tiver no nosso visão, que é a visão central, que a gente quer ver, e a visão periférica, que a gente não necessariamente quer ver naquele momento. Então, meio que o efeito blur é como se tudo se tornasse uma visão periférica. Ou seja, quando a gente não quer ver algo, a gente não pega as informações com tanta precisão, né? Nosso cérebro ele vai querer registrar informação, ele vai querer informação. Nosso olhar, nossa vontade, a gente vai criar até mesmo uma opinião sobre aquilo que a gente está vendo. Mas o ideal é pegar todas aquelas informações de uma forma mais genérica, e é exatamente isso que o efeito blur cria. Ele vai borrar a imagem, deixando tudo de uma forma mais genérica, que é justamente a visão natural do ser humano, que a gente está olhando e está sempre criando um foco.
e normalmente centralizada ali no nosso olhar, na nossa visão, no nosso campo de visão. E aí todo o resto vira periférico, vira informação extra, secundária ou terciária. Então o efeito blur ele reproduz essa capacidade natural do nosso olhar humano. Aqui vocês vão perceber que a pintura eu comecei pelo esboço, com a tinta diretamente sobre a tela, que é o processo mais natural da pintura à la prima. Esse aqui são flores, begônias que eu pintei do natural, mas vocês podem perceber que a partir agora, nesse momento, eu já estou cobrindo as áreas com tinta, fazendo aquela primeira imprimação, cobrindo as áreas, os caules, as flores e já cobrindo todas as áreas com as suas cores básicas, aquela camada de imprimação. Já vou vindo com mais informações visuais, com mais tinta em seguida e vou detalhando. Mas o que acontece? Essa fase de cobrir, né? Vocês percebem que a pintura vai ficar toda borrada, ela fica toda borrada, as extremidades dos contornos, elas são eliminadas e eu começo a trabalhar essas cores de que estão em contato uma com as outras, o amarelo com o vermelho, o vermelho com o verde com o amarelo, o vaso ali com o amarelo da lateral, o azul com o vaso branco. Então ali eu já vou quebrando esses contornos para analisar se esses contornos serão duros ou suaves, né? E aí eu vou analisar e aplicar até que ponto esse efeito blur vai ser aplicado, em que partes da obra ele vai ser aplicado. E aí eu vou construindo essa composição, porque eu tenho que analisar esse efeito blur não necessariamente como se fosse a minha forma de ver a imagem inteira, mas em determinadas partes da composição ele é aplicável ou não. E aí eu vou escolher onde é necessário, mais interessante e que vai fazer mais sentido para a composição que eu estou pintando. Essa pintura aqui, o efeito blurry, eu apliquei mesmo fazendo um esboço com carvão. Normalmente é legal que a pintura à la prima é interessante, é até indicado, eu já fiz vídeos sobre isso, que a pintura à la prima seja realizada pintando diretamente sobre a tela. Esse caso aqui, essa pintura, é um estudo de um autorretrato de John Singer Sargent e eu fiz mesmo com um carvão e mesmo assim deu certo. E aí eu venho aqui nessa pintura, nesse time-lapse, eu venho cobrindo já o fundo, os contornos, as áreas da cabeça, fazendo a queimação da tela, cobrindo o esboço e cobrindo as áreas e começando a trabalhar o fundo, a camisa, a cor do terno dele. E aí vocês percebem como a imagem, já desde o início, ela já vem sendo trabalhada embaçada, né? Já é quase que faz parte do processo natural ali de construção da pintura. E é muito indicado fazer isso, até mesmo para retratos, porque vai criar uma sensação muito natural da pessoa que nós estamos retratando. Esse efeito blurry, ele é um efeito essencial no realismo, na pintura impressionista também. Então, é que o John Singer Sargent era um grande pintor impressionista, mas também dotado de grandes habilidades da pintura realista também. Então, o efeito que ele cria dá muito mais valor, dá muito mais importância, imponência para o tipo de pintura que ele quer criar. Vocês percebem que a pintura vai ficar toda embaçada e a construção, a partir daí, os contornos, as linhas, as extremidades são construídas com a própria tinta. E considerando que aqui essa pintura é uma pintura à la prima, ou seja, todas essas camadas elas vão tendo interferência e relacionando-se uma com as outras, pois a sua tinta não seca e aí essa pintura fica fluida, os contornos vão ficar suaves, justamente porque a tinta está fresca. Então, a pintura à la prima, ela também amplifica, ela também é um processo de pintura que naturalmente vai criar o efeito blurry, né? A pintura à la prima, a tinta precisa estar fresca para criar o efeito blurry. Então, muito natural, muito comum que muitas pinturas à la prima, muitos pintores à la prima, como John Singer Sargent, muitos pintores do período impressionista que valorizavam os efeitos luminosos, eles também utilizassem o efeito blur. Então, os pintores realistas ou os pintores que valorizavam os efeitos luminosos,
Então, tem uma série de pintores desse período, e aí a gente pode entrar nos pintores à la prima ou dos pintores impressionistas, e muitos deles utilizavam o efeito blurry para explorar suas pinturas. Aqui eu estou realizando o retrato de Augusto Herkenhoff. Eu já publiquei o time-lapse dele. Esse aqui é um time-lapse ainda mais acelerado, mas vocês podem ver como eu simplifico a construção da cabeça, sendo também uma pintura à la prima, feita em 2 sessões, 2 dias mais ou menos, com a tinta ainda fresca. Vocês percebem como a base da pintura inclui essa camada base em que eu preencho todas as áreas já com uma carga de tinta considerável, né? E eu faço uma imprimação, o esboço, né, com a tinta, depois faço uma imprimação, queimo todas as áreas, né, cubro todas as áreas com sua cor, mais ou menos, e depois já venho com uma camada consideravelmente grande já de tinta, com uma camada já de empasto, né, que a gente chama, que é o empastamento, com bem mais carga de tinta, já cobrindo todas as grandes áreas, seja pescoço, cabeça, cabelo, fundo e camisa, né? Criando já uma base bem sólida, com bastante tinta. E aí, já nessa camada, os contornos ali, eu já faço uma fusão das áreas, suavizando os contornos, o que vai criar naturalmente o efeito blurry. Então, esse efeito blurry, ele é natural da pintura à la prima, ele é natural muitas vezes do início da pintura, e aí o artista tem que escolher o caminho que sua pintura vai levar compositivamente. Será que toda a pintura vai estar dentro do esquema do efeito blur? Esse efeito vai ser aplicado sobre toda a pintura ou em determinadas partes da composição. O artista ele pode escolher, não é necessário fazer a pintura toda embaçada, e também escolher o nível de embaçamento que a pintura vai se desenvolver, né? Se ele vai ter um nível de detalhamento de linear, né? Um nível de detalhamento linear maior ou menor, ou seja, vai estar mais linear ou mais pictórico, mais embaçado, com menos informações visuais, ou diríamos com menos informações ou com informações menos precisas, né, que é o efeito blur, uma informação mais embaçada, desfocada. Nesse caso aqui, vocês percebem que o rosto já ficou bem definido, com bastante informações, então eu optei por manter um realismo e uma camada, né, um nível de detalhismo, de detalhes sobre a capacidade linear da pintura muito mais intensa. E aí o efeito blur nessa obra ele funciona como uma camada inicial. Muitas obras, elas, a la prima principalmente, elas podem começar com o efeito blur, e aí você vai escolhendo até que ponto esse efeito vai se manter, em que parte da obra ele vai se manter, ou se você vai detalhando até determinado ponto. E aquele efeito inicial do efeito blur, ele vai ficar de alguma forma ali como uma camada inicial e vai fazer a diferença no resultado final da obra. Aqui eu tenho o retrato que eu realizei de Jorge Luiz Borges, e vocês vão perceber que eu vou fazer uma imprimação e eu vou cobrir as áreas, né, imprimação, cobrir essas áreas básicas com a cor mais saturada, com uma cor mais básica inicial, mas vocês vão perceber que já mais ou menos no início a pintura vai ficar com um efeito blur bem intenso, né? E aí eu vou detalhando aos poucos, já do início até o final, né? Então já deixo uma pintura bem embaçada, com um efeito blur bem proeminente, já como um efeito já generalizado da composição toda da pintura, e aí eu vou detalhando aos poucos essa pintura e adicionando informações visuais, e vocês vão perceber que o terno vai ficar um pouco mais embaçado, o rosto e o cabelo com um pouco mais de informações visuais, a mão, mas o terno ali no efeito blur de uma forma um pouco mais intensa. Nesse ponto aqui vocês percebem como a pintura ficou completamente embaçada, né? E aqui eu já tenho um nível de efeito blur muito mais intenso. Depois de adicionar todas as informações visuais que eu precisava, eu já criei um efeito blur muito mais intenso,
já tirei até o cabelo dele para posteriormente colocar, e aí é uma imagem muito embaçada. Nós só temos a marca da cabeça, onde ela está com a parte da camisa bem embaçada, nem tem branco direito, o, o terno azul, mas suas extremidades, contornos, tudo muito falho. Então é muito legal começar a obra também com um efeito blur já de início e você ir analisando e colocando as informações visuais e já prevendo que o efeito blur ele tem uma presença maior sobre a obra. E aqui nós vemos que eu apliquei mais no terno e um pouco no cabelo, mas essa camada inicial vai criar, ele vai interferir no resultado final da obra de alguma forma. Percebam como nesse ponto da obra a pintura está completamente embaçada. Eu já eliminei todas as informações. Eu senti necessidade de fazer isso, e mesmo que tivesse já as áreas delineadas e o contorno bem definido, mas eu precisei que a imagem ficasse embaçada para vir depois desembaçando, adicionando informações visuais, criando um realismo, né, uma precisão maior para os contornos aos poucos, né? Então, vocês percebem como depois de eu adicionar bastante informação, eu quebrei tudo, tirei essas informações visuais dos contornos e reiniciei a obra de novo a partir de uma informação mais embaçada. E isso criou a possibilidade de um resultado final muito mais interessante para a obra. Então, o efeito blurry como uma camada inicial, né, ele é essencial. E nesse caso aqui, eu não apliquei na camada inicial, eu já apliquei no meio da tela. Mas vocês percebem que é como se eu estivesse desfazendo também muita coisa que eu coloquei ali e reiniciando, né, a partir desse ponto. Sinceramente, esse quadro em específico do retrato de Jorge Luis Borges, ele me possibilitou criar um realismo e um requinte, uma qualidade na camada de pintura, na técnica e no processo de pintura, gerou um resultado final muito bom, que muita gente, na exposição que eu participei sobre o Jorge Luis Borges, muita gente comentou a qualidade da pintura. Então esse efeito, ele gerou um resultado final que de alguma forma fez diferença, né, nesse resultado final. As pessoas perceberam algo diferente nessa pintura. Não, eu entendo que esse efeito blur que eu apliquei ali a partir da metade da obra fez muita diferença. Então você consegue começar a obra no efeito blur ou até mesmo regredir a obra como essa pintura no meio da pintura, reiniciando o efeito blur para vir depois adicionando mais informações visuais e detalhando, né, por cima desse efeito blur. Então, ele pode ser um efeito criado no início da obra para você vir cobrindo com mais informação. Ele pode ser um efeito para ser deixado até o final da obra. Ele pode ser um efeito aplicado em determinadas partes da obra. Então, o efeito blurry, como um processo, como um procedimento de pintura realista e impressionista, ele é muito. Eu acho que ele é essencial o artista conhecer e entender, né? Muitos artistas provavelmente aplicam esse efeito blurry e não fazem a menor ideia que ele existe, que é um nome, né? Que é de fato um processo de pintura. Aqui nessa estudo da obra do John Singer Sargent, é o retrato de Lady Agnew of Lochner. Esse retrato de Lady Agnew, ele é muito famoso e ele tem muitos efeitos desse tipo na pintura. Então, aqui vocês vão ver como depois de eu fazer, mesmo depois de fazer o esboço, com carvão, remarcando esse esboço com tinta por cima e pintando de novo, eu consegui criar esse efeito blurry. Vocês percebem como a pintura vai ficar toda embaçada em determinado momento e as extremidades ali praticamente eliminadas, né, dentro dessa questão da linearidade. Eu já entro dentro de um efeito mais pictórico, que é o efeito blurry.
E aqui vocês percebem como deixei os olhos mais detalhados, a boca e o nariz, mas o efeito blurry se faz mais presente em determinadas partes da obra, principalmente o fundo, tem poucas informações, mas é um lençol, mas ele está bem embaçado. Esse banco atrás dela eu deixei bem borrado como o artista aplicou. O vestido ele tem esse efeito blurry como uma camada inicial, né? A pele dela também não tem, tá quase todo desfocado, e os contornos do contato da pele dela, do pescoço para o fundo. Então toda vez que você quebra os contornos, o efeito blurry vai se fazer muito mais presente, mas também tem que deixar embaçado essas áreas dentro, né, da pintura.